Romils, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre o arrebatamento. Quando nós pesquisamos na internet, nós conseguimos ver duas linhas de raciocínio. Existe um grupo que diz que o arrebatamento só vai acontecer antes da tribulação. Existe um outro grupo que diz que o arrebatamento só vai acontecer no final da tribulação. Neste vídeo eu quero te mostrar uma linha de raciocínio totalmente diferente. Eu quero te mostrar que vai haver um arrebatamento antes da tribulação e outro depois da tribulação. Então, se você tem uma Bíblia aí e quer acompanhar conosco esse estudo, pega a sua Bíblia e acompanha conosco versículo por versículo, que eu vou estar te provando, eu vou estar te mostrando que haverá dois arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. Antes de começarmos esse estudo, eu gostaria de dizer para você o seguinte: no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombras do que haveria de vir. Ou seja, nós temos que ler o Velho Testamento e pegar como sombra para nós entendermos o Novo Testamento. Vou te dar um exemplo aqui. Quando o Eterno criou Adão e Eva no Jardim do Éden, os dois representavam Yahshua e a igreja. Adão representava o próprio Salvador, o próprio Mashiach, e Eva representava a própria igreja. Por isso que o Eterno trouxe um sono sobre Adão e de uma de suas costelas tirou a sua auxiliadora, a sua esposa. Da mesma forma, Yahshua passou pelo sono da morte para que nascesse a igreja. A igreja nasceu de Yahshua, então ela é o seu corpo. Está entendendo? Tudo que está no Velho Testamento são sombras para nós entendermos o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento diz que Moisés era o libertador do povo de Israel. Por quê? Porque Moisés representava Yahshua e o povo de Israel representava a igreja. Yahshua é o libertador da igreja. Então tudo é uma tipologia. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. A primeira coisa que eu quero te mostrar, para mostrar para você que existe dois arrebatamentos, é esse versículo aqui. Nós vamos estar lendo esse versículo, depois nós vamos estar lendo Apocalipse 14. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul diz assim: nós somos cooperadores do Criador, e vós sois seara do Criador. Ele diz que a igreja é a seara do Eterno, é a seara, é a lavoura do Eterno, é a seara. Nós temos que entender isso aqui para nós entendermos os dois arrebatamentos. Depois nós vamos lá para o Velho Testamento. Então o apóstolo Paulo diz que a igreja é a seara, é a lavoura do Eterno, é a plantação do Eterno. Vamos agora em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Aqui diz assim: depois disso olhei, havia uma nuvem branca e sobre a nuvem sentado, semelhante a um filho do homem. Aqui está dizendo que ele viu uma nuvem e viu alguém assentado sobre essa nuvem semelhante ao filho de homem. Aqui diz assim ainda: com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Isso aqui está falando de Yahshua. Aqui ele está pronto para colher a seara da terra. O versículo 15 ele diz assim: nisto outro anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança sua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. Está falando aqui do segundo arrebatamento que vai acontecer. Mas a ênfase aqui, por enquanto, não é falar sobre o arrebatamento, não. É falar sobre a seara. Está dizendo que ele mandou Yahshua meter a foice porque a seara estava madura. O povo do Eterno estava maduro, pronto para ser colhido. Porém, está dizendo que eles são seara, a plantação do Eterno. Está entendendo? É por isso que no livro de Marcos fala lá do homem que semeou a semente no campo lá. Nós somos o trigo que foi semeado. Satanás semeou o joio. Existe o trigo e existe o joio. Só mostrando para você que nós somos a seara, nós somos o trigo do Eterno, que foi plantado pelo próprio Eterno. Vamos agora no livro de Levítico, para nós entendermos agora. Então, se nós somos a seara do Eterno, nós vamos ver como é que essa seara era colhida agora no Velho Testamento. Nós vamos ver se ela era colhida de duas vezes ou se ela era colhida de uma só vez. Eu vou estar te mostrando que ela era colhida de duas vezes. Para você entender que tem dois arrebatamentos, duas colheitas. Por isso que lá diz que o anjo falou: meta a foice porque a seara está madura. Colhe a seara, é o arrebatamento. Vamos lá. Levítico 23, versículo 10. Diz assim: diga aos israelitas, quando por fim entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês terão de levar ao sacerdote um feixe das primícias da sua colheita. Aqui ele está dizendo assim: ó, quando vocês entrarem na terra prometida e fazer a colheita da primícia, vocês vão levar essa primícia perante o sacerdote e ele vai levar essa primícia perante Yahweh, perante o Yahweh dos exércitos, o rei da glória. Então essa colheita aqui é a colheita das primícias. Na sua tradução está assim: os primeiros frutos da terra.
Então veja bem, por quê? Por que os primeiros frutos? Porque a palavra primícia e primeiros frutos é a mesma coisa, são frutos que amadurecem primeiro. Primícias são aqueles frutos que amadurecem primeiro, então eles têm que ser colhidos primeiro. Então vamos estar lendo Levítico 23, versículo 15. Nós vamos ver agora a segunda colheita. Versículo 15. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiver trazido o feixe de apresentação, as primícias, contarei 7 semanas completas. Contarei 50 dias até o dia seguinte ao sétimo sábado. E oferecereis então a Iau uma nova oblação. Aí falou, aí você vai fazer a segunda colheita depois de 50 dias. Por quê? Porque depois de 50 dias o restante da lavoura estaria madura. Porque só as primícias que amadurecem primeiro. O restante da lavoura amadurece mais tarde. Então ele virou e falou assim, depois de 50 dias vocês vão colher o restante da lavoura e vai levar perante o sacerdote, entregar para o sacerdote apresentar também ao Eterno. É a segunda apresentação ao Eterno do restante dos frutos que amadureceram. Agora vamos ler o versículo 22. Quando cegardes a mesa na vossa terra, não cegarás até o limite extremo do teu campo, e não espigueirás a tua mesa. Deixarás isso para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Iau, o vosso Criador. Então aqui ele está falando da segunda colheita, que era colhida quando, amigo? 50 dias mais tarde. Você entendeu agora que existe duas colheitas? Existe a colheita das primícias, que são os primeiros frutos que amadurecem. É tanto que existe na lavoura de milho e algumas espigas que amadurecem primeiro que as outras. Então, esses que amadureciam estavam prontos para ser colhidos. E aí eles eram levados perante o trono do Eterno. É isso que vai acontecer no arrebatamento. Era levado lá diante do... entregar para o sacerdote levava lá diante do Santo dos Santos. O Santo dos Santos hoje está onde? Está lá na glória. É lá que Yahshua vai apresentar as primícias no primeiro arrebatamento. Então é isso que nós vamos ver nesse estudo. Então tem os frutos que amadurecem primeiro, as primícias. E aí depois o restante dos frutos que amadurecem só mais tarde. É assim que vai acontecer na tribulação. O arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação é o arrebatamento das primícias. Eles vão ser colhidos. E aí eles vão ser apresentados pelo próprio Mashiach, que é o sumo sacerdote, vão ser apresentados a Iau, Todo-Poderoso. Vai ser apresentado antes da tribulação. E o restante dos crentes que não estiverem maduros no dia da colheita do primeiro arrebatamento, vão ficar na tribulação para poder passar pela tribulação, para poder amadurecerem e também serem colhidos. Então veja bem, agora que nós vimos as duas colheitas no Velho Testamento, nós vamos ver ela no Novo Testamento, porque o Velho Testamento é sombra do que haveria de vir. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 14, versículo 1. Aqui diz assim: tive depois essa visão, eis o cordeiro que estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que traziam na fronte o nome dele e o nome de seu pai. O versículo 3. Cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000, que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Este segue o cordeiro aonde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias. Está falando do primeiro arrebatamento, da primeira colheita. Lá atrás nós lemos no livro de Levítico 23, versículo 10, que a primeira colheita é a colheita das primícias. Aqui, o que ele está dizendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14? Ele está falando das primícias. Ele está falando, foram resgatados dentre os homens como primícia. Então o primeiro arrebatamento é o arrebatamento dos 144.000. É o arrebatamento dos 24 anciões. É o arrebatamento do filho varão. É o arrebatamento dos vencedores. Por quê? Porque todos eles formam um grupo só. São os vencedores. Eles são as primícias. Eles são os frutos da terra que já estão prontos para ser colhidos antes da tribulação. Você está entendendo agora por que tem crente que não vai precisar passar pela tribulação? Porque é questão de maturidade. Eu vou te mostrar isso aqui. Se ele estiver maduro, ele não precisa passar pela tribulação, porque a tribulação é para amadurecer os frutos que não estão prontos para ser colhidos. Está entendendo? Então agora nós vamos continuar lendo o texto abaixo para você ver a segunda colheita lá embaixo. Essa é a primeira colheita, a colheita das primícias. Apocalipse 14, versículo 4. E agora Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra e toda nação, tribo, língua, povos. Ele dizia em alta voz: temei ao Criador e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Está falando da tribulação. Aí iniciou-se a tribulação. A partir da hora que o Eterno fazia a primeira colheita dos frutos que já estão maduros da primícia, aí começa-se a grande tribulação, de 7 anos. Aí vem bem agora. Pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e suas fontes.
Outro anjo, o segundo, continuou: caiu a grande Babilônia, aqui embebedou todas as nações com o vinho do seu furor. Está falando que a igreja católica, a grande prostituta, vai cair, o anticristo vai destruir ela. Ele vai fazer isso no meio da tribulação. Agora, outro anjo, ainda o terceiro, seguiu em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá do vinho do furor do Criador, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso de dia e de noite. Agora ele está afirmando que vai vir a marca da besta, que quem receber essa marca vai ser lançado no lago de fogo e vai ser atormentado para todo sempre. Agora, nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Criador e a fé em Yahshua. Ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos que desde agora morrem no Criador. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Está falando assim, felizes aqueles que morreram pelo nome do Salvador na tribulação. Pois é isso aí que vai contar a hora que chegar lá. Agora, depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem. Agora está dizendo que ele viu Yahshua sentado sobre a nuvem. O que Yahshua vai fazer agora? Yahshua vai fazer o segundo arrebatamento, a segunda colheita. Ele fez a primeira no capítulo 14, versículo 1 até o 4. Ele fez a primeira, a das primícias. Agora ele vai fazer do restante da seara que ficou para trás. Viu que passou a tribulação todinha, passou a marca da besta, passou a queda da Babilônia, passou tudo. Agora chegou na parte, no final da tribulação, o anjo vê Yahshua sentado sobre as nuvens. Por que sobre as nuvens, meu Deus? Porque eu vou te mostrar que o segundo arrebatamento, ele não vai para o trono. O primeiro, os vencedores vão ser arrebatados direto para o trono. O segundo arrebatamento, as pessoas só vão até a nuvem. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Então, ó, vi ele assentado sobre a nuvem, o filho do homem. Nisto, outro anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a sua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. O que estava sentado na nuvem lançou então a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E Yahshua fez o segundo arrebatamento. Aonde estava, meus? Nas nuvens ali, ó. Logo acima da atmosfera. Tá entendendo? Ele meteu a foice e fez a segunda colheita, o segundo arrebatamento, que está no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Fala que todos seremos arrebatados para encontrar o Mashiach nas nuvens. É esse aqui, não é o primeiro. O primeiro vai direto para o trono. O primeiro é o das primícias. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Então agora só recapitulando. Você viu que nós somos a lavoura do Eterno, a seara do Eterno. Você viu que vai haver duas colheitas da seara do Eterno. E que a primeira colheita é a colheita dos frutos que amadureceram primeiro. A segunda colheita é a colheita dos frutos que amadurecerão mais tarde. Você viu aí, né? Que vai ter duas colheitas. E quem vai ser colhido? Só os frutos que estão maduros na primeira colheita. Quem vai no primeiro arrebatamento? Só os crentes maduros. Quem vai ficar para trás? Os crentes que não amadureceram espiritualmente. Então é isso que eu quero te mostrar agora. Nós somos a seara, nós temos que amadurecer. A seara precisa amadurecer. Vamos agora. Efésios 4, versículo 13. Aqui diz assim: até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Criador, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Mashiach. Assim não seremos mais crianças, choquete das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e das suas astúcias que nos induzem ao erro. Quer dizer que nós temos que crescer espiritualmente para não ser levado por todo vento de doutrina. Assim nós não seremos mais criancinhas, meninos. Por quê? Porque nós vamos nos tornar pessoas maduras. Nós vamos nos tornar anciãos, pessoas maduras. Vou ler nessa Bíblia aqui para você ver como é que está escrito nela agora. Aqui, ó. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho do Criador. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, a altura espiritual do Mashiach. E assim seremos pessoas maduras. Então qual que é a meta do Eterno? É nos levar à maturidade. Nós temos que amadurecer. Tá entendendo? Nós temos que amadurecer. No mundo aí existe um ditado aí que às vezes fala assim: aquela pessoa lá é uma pessoa madura. Por quê? Porque é uma pessoa entendida. Quando fala assim: aquele é molecão, aquele é moleque, porque ele não é uma pessoa madura. Ele é um moleque, ele é uma criança. Então, nós temos que sair, quando nós convertemos é da mesma forma, no mundo espiritual é da mesma forma. Quando nós nos convertemos, nós somos criancinhas na fé. Agora nós precisamos crescer espiritualmente para nós nos tornarmos anciões,
pessoas maduras, pessoas que cresceu espiritualmente. Por quê, homens? Porque se nós não crescemos espiritualmente, nós não vamos ser colhidos nesse primeiro arrebatamento. Então veja bem, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo, como a crianças no Machia. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podíeis suportar, mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós inveja e rixa, não sois carnais e não vós comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Então ele virou e falou assim, ó, irmãos, vocês são tudo menininhos na fé, vocês não cresceu. Vocês estão dizendo aí, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, vocês estão brigando por causa de homens. Mesma coisa é o cristianismo hoje, diz, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana. São meninos, não são pessoas que cresceram espiritualmente, não são pessoas maduras. Então não vai subir no arrebatamento. Por quê? Porque estão criando divisões. Aí ele chega a dizer, vira e fala assim, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas pregadores, o que importa é o Criador que dá o crescimento. Por quê? Porque nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer e nós precisamos amadurecer. Então nós temos que sair do leite. Ele falou, leite vos dei a beber. Então, esses crentes que estão brigando por causa de placa de denominação aí, estão brigando por causa de pouca coisa, de cargo dentro das denominações, disso, daquilo outro, são meninos na fé, não vão subir no primeiro arrebatamento. Infelizmente essa é a realidade. Os pastores estão dizendo que vai subir todo mundo. Não vai subir todo mundo. Vai subir só os crentes maduros, pessoas que cresceu espiritualmente, que alcançou a estatura do perfeito varão. Você viu lá? Assim nós seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual do Machia. Só esses que vão ser arrebatados. Por quê, Deus? Porque só eles vão estar prontos para ser colhidos. Então, o cristianismo em peso vai ficar para trás, só vai subir os anciões. Poucas pessoas, só os que atingiram a maturidade. Aí tem pastor que diz assim, não, mas o Machia não vai rasgar o corpo dele, deixa o corpo, a metade do corpo para trás. Não, isso não tem nada a ver, irmão. Ele não é o cabeça e ele não está lá em cima, então a cabeça foi cortada para fora do corpo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, ele está lá, mas está ligado em nós aqui. Ele vai arrebatar o fruto maduro, mas o restante ficar para trás ainda é dele, não muda nada, não muda nada. Isso aí são ideologias que não tem nada a ver com esses caras criaram aí. Então ele está mostrando aqui que nós temos que crescer para nós nos tornarmos pessoas maduras, para que nós estejamos maduros no dia do arrebatamento, porque senão não vai subir. Olha o que diz no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois uma vez que com o tempo vós devieis ter vos tornados mestres, necessitai novamente que vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos do Criador, e precisais de leite, não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. O apóstolo, aqui está dizendo que o apóstolo assim, com o tempo que vocês têm, que vocês já são crentes, que tinha crente que já tinha mais de 30, 40 anos de crente, ele falou, vocês ainda são menininhos, vocês ainda estão precisando de leite. Vocês já deveriam ser mestre com o tempo de crente que vocês já têm de crente, mas contudo vocês ainda é criança, não amadureceu nada. Então, nós temos que aprofundar nas coisas espirituais, passar aí do leite, começar a comer papinha e ir engrossando o alimento, até comer alimento sólido, para poder nós estarmos grandes, crescidos, pessoas maduras, pessoas que cresceu espiritualmente. É igual a criancinha, você começa dando leite para ele, depois você vai dando papinha, até ele crescer e poder comer carne. Então tem crente aí que não pode dar carne para ele, não pode dar alimento sólido para ele, que ele é como uma criancinha de 6 meses. Você já viu dar um pedaço de carne para um menininho de 6 meses? Você entala ele na hora, você mata ele na hora. Por quê? Porque ele é um menininho. Como é que você vai dar carne para um menino comer? Mesma coisa aos crentes das denominações. Por isso que eles não entendem muitas coisas que eu estou falando aqui. Por quê? Porque eles é criança, eles entendem só a palavra da graça, eles não entendem a palavra da justiça. Ele falou da palavra da justiça. O que é a palavra da justiça, meu Deus? A palavra da justiça é isso que eu estou trazendo aqui, que nem todos vão subir no primeiro arrebatamento, só os crentes que cresceram espiritualmente, que nem todos vão entrar no milênio, muitos vão para as trevas exteriores, por quê? Porque eles vão amadurecer na marra, tá entendendo? Então existe a palavra da justiça. A palavra da justiça é que o Eterno ele vai fazer justiça, ele vai julgar os crentes vão estar diante do tribunal do Machia para ser julgado. E aí, Romeus? E aí só vai entrar no reino os que estão preparados, que se tornou anciões, por quê? Porque estão prontos para reinar. Menino não está pronto para reinar. Menino não pode herdar nada do seu pai, porque não é de maior ainda, não cresceu, como é que ele vai herdar? Então quando fala que nós temos que herdar o reino, para nós herdar o reino, primeiro nós temos que crescer espiritualmente. Está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul,
Ele diz assim no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala assim: todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Tá entendendo? Ele fala assim, ó, eles correm para receber uma coroa perecível. Eu estava falando dos atletas lá em Atenas. Ele falou, eles correm para receber uma coroa perecível, uma coroa de louro para pôr na cabeça deles. Aí ele falou, mas nós corremos para receber a coroa imperecível, incorruptível, que Yahshua vai dar para nós, a coroa da justiça. Então ele virou e falou assim, eles correm, eles fazem de tudo para herdar uma coroa corruptível. Nós estamos fazendo de tudo para herdar uma coroa incorruptível. Para que serve uma coroa, irmão? Para reinar. Então só vai entrar no reino milenar, no reino do Mashiach, pessoas que alcançaram essa coroa. Por isso o apóstolo Paulo vira e fala assim, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele vira e fala assim, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu reduzo ele à escravidão, para que eu tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, reprovado. Ele não estava com medo de perder a salvação, ele estava com medo de perder o reino. Ele estava com medo de não crescer espiritualmente para atingir a maturidade, para ganhar essa coroa. Então nós temos que lutar para crescer espiritualmente. Porque só os maduros, só os que alcançarem a coroa é que vão reinar. Por isso que ele falou, combati o bom combate, guardei a fé, só me resta receber agora a coroa da justiça que o Salvador vai me dar. Então eu completei a carreira, guardei a fé, lutei, agora eu me tornei uma pessoa madura, o Salvador vai me dar uma coroa, a coroa da justiça. Ele estava atrás da coroa para reinar. Então nós temos que procurar alcançar a estatura do perfeito varão, a maturidade, porque só assim poderemos ser arrebatados no primeiro arrebatamento. E só assim poderemos entrar no reino milenar. Quem não for arrebatado do primeiro arrebatamento vai ficar para trás para poder amadurecer. A tribulação é para amadurecer. É por isso que esses crentes não entendem. Vira e diz assim, mas então vocês é melhor do que os outros, vocês não vão passar pela tribulação? Quem não vai passar pela tribulação é quem amadureceu. É a seara que amadureceu. Quem tiver maduro não vai passar. Quem vai passar, Ramos? Quem não amadureceu, porque tem duas colheitas. O Eterno não vai colher fruto que está verde. Ele só vai colher fruto maduro, fruto que está pronto para ser colhido. Entendeu, irmão? Então, quando nós chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 4, ali nós vemos que o apóstolo João, o apóstolo Yohanan, ele foi arrebatado em espírito. E a primeira coisa que ele viu quando ele chegou lá na glória, lá no céu, ele viu os 24 anciões, ele viu 24 tronos, e sobre esses 24 tronos estavam assentados 24 anciões com coroas na cabeça. Para que é um trono, amigos? Para reinar. Para que é uma coroa, amigos? Para reinar. Quem são esses 24 anciões, amigos? São os 144 mil, são o filho varão, são os vencedores. Eles são aqueles que estavam maduros antes da tribulação iniciar. Então eles foram arrebatados. O apóstolo Yohanan viu eles lá antes da tribulação iniciar. Apocalipse capítulo 4, versículo 4 diz assim, ao redor desses tronos estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciões, vestidos de branco, e com coroas de ouro na cabeça. Tá vendo aí? Vestidos de branco. Porque Yahshua, aquele que vencer vai ser vestido de branco e vai andar comigo. E ele também diz o quê? Ele falou assim, ao que vencer, falou que ele ia dar o quê? Falou que ele ia dar a coroa. Ele fala lá no livro de Apocalipse, naquelas 7 eras da igreja ali, ele fala que o que vencer, ele vai herdar a coroa, o vencedor vai herdar a coroa. Apocalipse 2, versículo 27, ele fala assim, ele fala que o vencedor vai receber um cedro de ferro, e ele vai regir as nações com o cedro de ferro. O que é o cedro, amigo? Quem usa cedro é rei. Tá entendendo? Então eles são reis e são sacerdotes, esses 24 anciões. Mas o interessante é que o apóstolo João, o apóstolo Yohanan, viu eles antes de iniciar a tribulação. Por quê, Romeus? Porque diz que ele viu o Eterno assentado no trono segurando um livro na sua mão direita, um livro com 7 selos. E diz que ninguém era digno de abrir o livro. Aí um dos anciões veio até ele e falou com ele, Yohanan, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Yalda venceu para abrir o livro selado. E aí diz que o cordeiro veio, pegou o livro da mão direita do Eterno, o livro com 7 selos, e abriu o primeiro selo. Quando ele abriu o primeiro selo, diz que veio uma voz e falou assim, vem, e veio um cavaleiro branco, um cavalo branco, e sobre o cavalo estava um cavaleiro com um arco, ali é o anticristo. Diz que ele saiu vencendo para vencer. Mas a questão é o seguinte, antes do anticristo se revelar no mundo, antes dele começar, antes dele fazer o acordo de paz, diz que os anciões viu quando o cordeiro abriu o primeiro selo para o anticristo iniciar a sua jornada na terra. Tá entendendo? Então isso significa que eles já estavam lá antes de começar a tribulação. Antes de sequer abrir o primeiro selo, os 24 anciões já estavam lá na glória, mostrando que eles não vão passar pela tribulação. Daqui a pouco nós vamos falar do segundo arrebatamento que vai acontecer depois da tribulação. Já estamos falando, né? Já estamos mostrando aí, porque nós estamos mostrando que tem 2 colheitas. Então veja bem, é isso aí. Então esses 24 anciões, por que eles são chamados de anciões? Porque eles não são meninos.
eles amadureceram na fé, eles cresceram espiritualmente. O que é um ancião? É uma pessoa da cabeça branca aí no mundo de hoje, não é? Um ancião não é uma pessoa da cabeça branca. E hoje, dentro da escritura, o que é um ancião? Um ancião é uma pessoa que cresceu espiritualmente, uma pessoa madura, uma pessoa que está apta para poder ser colhido no primeiro arrebatamento. Tá entendendo? Então veja bem, esses 24 anciões, eles são representados pelos 144 mil, eles são representados pela igreja de Filadélfia, eles são representados também pelo filho varão que está no Apocalipse 12. Tudo é o mesmo grupo, é um grupo de vencedores que vão ser arrebatados como primícias antes de iniciar a tribulação de 7 anos. Eles vão ser colhidos, por quê? Porque já estão maduros. Uma das características deles está no livro de Apocalipse 14, versículo 1. Lá diz que na testa deles está escrito o nome do pai, Ial, e o nome do seu filho, Ialcha. Isso mostra que eles conhecem quem é o Eterno e quem é o seu filho. Da mesma forma também na igreja de Filadélfia, diz que na testa deles está o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Está entendendo? Então essa é uma das características deles. Eu quero te mostrar agora também essa questão, depois nós vamos entrar na questão do arrebatamento depois da tribulação. Vou te mostrar mais um pouco aqui sobre esse arrebatamento antes da tribulação. Lucas capítulo 21, versículo 34 diz assim: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo o tempo, em todo momento, para teres a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Esse arrebatamento aqui, esse dia que ele está falando aqui que vai abater, vai vir de surpresa para as pessoas, ele vai vir para quem está despreparado, para quem não está pronto para ser arrebatado. Tá entendendo? Vai pegar as pessoas que não estão prontas, as pessoas que não estão maduras. Por quê? Porque elas não têm conhecimento algum da volta do Mashiach. Quando é que o Mashiach vai voltar? Então elas vão ser pegas de surpresa. E ele vira e fala assim, ó: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pela preocupação da vida. Então aqui mostra que esse arrebatamento, ele é antes da tribulação. Por quê, Romeus? Porque é antes da tribulação que as pessoas estão preocupadas com os bens materiais. As pessoas estão correndo atrás de comprar um carro, de comprar uma casa, de comprar uma fazenda. Estão preocupadas em formar para isso, formar para aquilo outro. As pessoas estão correndo atrás das coisas terrenas, atrás dos bens materiais. Então essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Mas quando isso pode acontecer, Anderson? Agora, porque é agora que as pessoas estão dessa forma, correndo atrás dos bens materiais. Por que eu estou dizendo isso? Porque na tribulação as pessoas não vão estar preocupadas com essas coisas. Na tribulação as pessoas vão estar preocupadas em sobreviver, por causa das coisas que vão vir sobre o mundo. O mundo vai estar desabando sobre as pessoas, principalmente depois dos 3 anos e meio de tribulação. Os últimos 3 anos e meio vai ser terrível. A Bíblia diz que homens vão desmaiar por causa das coisas que sobrevirão ao mundo. A Bíblia diz que a terra vai cambalear como um bêbado. A Bíblia diz assim, que quando Satanás for lançado para a terra, lá está escrito assim: ai da terra, porque o diabo desceu até vós com grande fúria e cólera. Serão dias terríveis. No livro de Daniel diz que serão dias como nunca houve na história da humanidade. Serão dias de angústia. Então como as pessoas vão estar preocupadas com bens materiais? Aqui está falando do primeiro arrebatamento, não está falando do segundo. Porque no segundo arrebatamento ninguém vai estar correndo atrás de bens materiais. Não, as pessoas vão estar preocupadas em sobreviver. Está entendendo? Vão estar preocupadas em se alimentar, porque vai ser solto o cavaleiro vermelho, que vai trazer guerra, morte. Vai ser solto o cavaleiro preto, que vai haver uma escassez de alimento. Não vai ter alimento assim para todo mundo, diz que 1 quilo de trigo vai custar um denário, um dia de serviço. Então as pessoas vão estar preocupadas com essas coisas terrenas? Não vai. Então aqui está falando do primeiro arrebatamento. Está entendendo, meu irmão? Vou estar lendo também Lucas 17. Por enquanto eu estou falando só do primeiro arrebatamento. Daqui a pouco eu vou falar do segundo, que vai acontecer depois da tribulação. Olha o que diz assim. Lucas 17, versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Aí pegou tudo de surpresa. Estava comendo, bebendo, se divertindo, casando e dando-se casamento. Quando Noé, eles nem viu Noé fechando a arca. Quando Noé fechou a arca, que eles foi perceber que o dilúvio estava chegando. Assim vai ser o primeiro arrebatamento. As pessoas estão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Mas aí o arrebatamento vai acontecer num piscar de olhos. Antes da tribulação, as pessoas vão acordar e falar: nossa, o arrebatamento aconteceu. Vai ser pego de surpresa. Eles vão ser pegos de surpresa. Os que estão maduros já estão se preparando, estão sabendo o que vai acontecer. Do mesmo modo aconteceu nos dias de Ló.
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o Criador fez chover do céu enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem fizer acontecer o arrebatamento. Está entendendo? É assim que vai ser o primeiro arrebatamento. Comiam, bebiam, cantavam, plantavam, construíam, edificavam e davam-se em casamento. As pessoas estão nos botecos bebendo, assando carne, fazendo farra, plantando, colhendo, construindo prédio, e até que vai vir um arrebatamento. E aí quando a tribulação iniciar, principalmente os últimos 3 anos e meio, as pessoas vão estar construindo, as pessoas vão estar no bar bebendo, as pessoas vão estar na farra. Não, por quê? Porque o mundo vai estar em caos, num caos total. E a Bíblia diz que aqueles que receber a marca da besta, vai vir chagas malignas sobre eles, vai vir câncer maligno sobre essas pessoas. Então aqui está falando do primeiro arrebatamento, que é agora que as pessoas estão na farra, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Até, vai ser como nos dias de Noé, até que Noé entrou dentro da arca, fechou a porta, eles não viram. O primeiro arrebatamento ninguém vai perceber. Quando eles acordar, já aconteceu. Então esse aqui está falando do primeiro arrebatamento. Um estará no campo trabalhando, será tomado e o outro será deixado. De dia, está falando do fuso horário. E o outro vai estar na cama dormindo de noite, vai estar do outro lado da terra dormindo de noite, ele será tomado e o outro será deixado. Então está falando do fuso horário, que o arrebatamento vai acontecer tudo na mesma hora em toda a terra. Numa parte do mundo vai estar de noite, na outra vai estar de dia. E eles disseram assim, quando será isso? Ele diz, onde estiver a águia, aí se ajunta, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Quem são as águias, amigos? Os crentes maduros. Eles não são crente galinha. O crente galinha fica só olhando para a terra, para os bens materiais ali, com a cabeça ligada nos bens materiais. O crente galinha vai ficar para trás. O crente águia vai ser arrebatado. Por quê? Porque ele já está acostumado a viver nas alturas. Está entendendo? Porque a Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouro no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O crente galinha junta tesouro na terra, então o coração dele está na terra. Por isso que o crente galinha só vive com os olhos nas coisas materiais. O crente águia vive olhando para cima. Por quê? Porque ele já está acostumado a viver nas alturas. E ele que vai ser arrebatado. Aonde estiver o corpo, aonde estiver o Machia, as águias se reunirão em volta dele. Entendeu? Então veja bem, são várias passagens que nos mostram 2 arrebatamentos. Quando nós vamos lá no livro de Noé, por exemplo, lá a passagem de Noé, lá no livro de Gênesis, capítulo 6 ali, nós vemos ali que antes de vir o dilúvio, antes de vir o juízo do Eterno, o Eterno ele arrebatou o Enoque. Enoque é uma tipologia dos crentes que não vão passar pela tribulação. Então antes do Eterno destruir a terra, antes do Eterno mandar o dilúvio ali, houve o arrebatamento de Enoque. Assim vai acontecer com os vencedores, com as primícias. Antes de iniciar a tribulação, eles vão ser arrebatados. A gente consegue ver várias passagens, tem várias passagens que nos mostram esse arrebatamento antes da tribulação. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o Salvador diz assim, porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu te guardarei da hora da tribulação, não é na hora da tribulação não. Eu vou trazer um entendimento para você aqui, para você entender uma questão. Existem as 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, até chegar em Laodiceia. Na igreja de Esmirna, que existiu por volta do ano 180 depois de Cristo, depois do Machia, ali, se você ler lá, você vai ver que o Machia fala para a igreja de Esmirna, para a era da igreja de Esmirna, ele vira e fala assim, ó, vocês vão sofrer uma grande tribulação, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por que ele falou isso para eles? Porque eles iriam ser jogados para os leões na arena. Os imperadores iam matar eles, mas o Salvador falou com eles aqui, ó, vocês vão morrer aí, ó, vocês vão sofrer tribulação, vocês vão morrer. Vocês vão ser jogados para os leões e na arena, mas ser fiel até a morte, e eu vou dar para vocês a coroa da vida. Agora olha a diferença da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ele não diz para a igreja de Filadélfia, ó, a tribulação está chegando aí, o anticristo vai matar vocês, mas ser fiel até a morte, e eu vou dar a coroa da vida para vocês. Ele não diz isso para eles não, pelo contrário, ele fala assim, ó, porque vocês guardaram a minha palavra da perseverança, eu vos guardarei da hora da tribulação. Ele vai livrar essa igreja. Como é que ele vai livrar ela? Ele vai arrebatar ela. Do contrário, a mesma palavra que ele diz para Esmirna, ele teria dito para Filadélfia. Ele teria dito para a igreja de Filadélfia, ó, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, mas ser fiel até a morte, e eu dou a coroa da vida para vocês, igual ele disse para Esmirna.
Por que ele disse isso para Esmirna? Porque Esmirna estava longe do arrebatamento. O arrebatamento só ia acontecer agora, 2000 anos depois. Porque a igreja de Filadélfia está no final dos tempos. É ela e Laodiceia. Laodiceia é um sistema aí. Filadélfia são os crentes que saíram do sistema e que vão ser arrebatados antes da tribulação. Tá entendendo? Então, para a igreja de Esmirna, ele falou: vocês vão passar aí por uma tribulação aí, vai ser jogado para os leões, mas ser fiel aí até a morte, eu vou dar a coroa da vida para vocês. Ele não prometeu o arrebatamento para eles, porque o arrebatamento ainda estava longe, era 2000 anos depois que o arrebatamento ia acontecer, que é agora na nossa época. Agora, para a igreja de Filadélfia, ele não fala: ser fiel até a morte, eu vou dar a coroa da justiça para vocês. Ele fala: porque vocês guardaram a palavra da perseverança, eu vos guardarei da hora da grande tribulação. Vai ser arrebatado. Está entendendo? E no livro de Isaías 26, versículo 20, diz assim: entra nos teus aposentos até que passe a ira. Entra nos teus aposentos até que passe a ira. Aí muitos pensam: vou entrar lá dentro do meu quarto, vou ficar 7 anos lá dentro até passar a tribulação. Não é isso não, meu irmão. O Eterno está falando que ele vai levar lá para a glória, para os aposentos. A igreja verdadeira, a igreja fiel. Os frutos que amadureceram primeiro. E ele vai guardar eles lá até que passe a ira. Quanto tempo vai durar a ira, meu? 7 anos. 7 anos vai durar a ira. É a última semana de Daniel, é a tribulação. Tá entendendo? Então vai haver 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. Agora eu quero te mostrar o segundo arrebatamento. Eu falei muito no primeiro arrebatamento, que vai acontecer antes da tribulação. E que vai subir só os que estão maduros. Agora eu vou te mostrar aqui o segundo. E nós vamos falar um pouco também desse outro aí de novo, desse primeiro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos dou a conhecer um segredo. É segredo, não é mistério não. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então esse arrebatamento aqui, ele acontece no toque da última trombeta. Quando é essa última trombeta, meus? Apocalipse capítulo 11. Hoje eu entendo isso claramente agora. Quando a gente vai pesquisando, vai aprofundando, o Eterno vai abrindo para nós o entendimento. Então esse arrebatamento ele acontece no toque da última trombeta. O toque da última trombeta já é no final da tribulação. Por isso que esse arrebatamento aqui é no final da tribulação, não é antes da tribulação. Tá entendendo? Antigamente eu até achava que essa trombeta aqui poderia ser tocada por um homem, mas não, ela realmente é tocada por um anjo. Apocalipse capítulo 12, versículo 18 diz assim, versículo 14. O segundo ai passou, eis que chega rapidamente o terceiro ai, e o 7º anjo tocou, o 7º, a última trombeta. Houve então forte voz do céu clamando: a realeza do mundo passou agora para o nosso Iau e o seu Machia, e ele reinará pelo século do século. Os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante do Criador prostraram-se e adoraram o Criador, dizendo: nós te damos graça, ó Iau Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de ser, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha o versículo 18 agora. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos e de dar as recompensas aos teus servos os profetas, aos santos, os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. Então aqui, tudo isso vai acontecer no toque da última trombeta. O Machia vai tomar posse do reino da terra e vai reinar 1000 anos nessa terra. Então está mostrando que o arrebatamento, esse segundo arrebatamento acontece quando, amigos? No toque da última trombeta, no final da tribulação. Esse arrebatamento aqui, então, ele é no final da tribulação. O de Filadélfia, dos vencedores, dos 144.000, quando acontece, Romilson, antes da tribulação. A primeira colheita. Tem a primeira colheita e a segunda colheita. Espero que você está entendendo. Vou te mostrar aqui agora, ó, a diferença do primeiro para o segundo. Quando você vê em Tessalonicenses, primeiro eu vou ler Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Aqui diz assim: e ela deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto do Criador, para o seu trono. Está dizendo aqui que a mulher deu à luz ao filho varão e o filho varão foi arrebatado direto para o trono. Direto para o trono. Que filho varão é esse, meu Deus? Muitos dizem que esse filho varão aqui é o Machia, é Yahushua. E eles dizem que essa mulher aqui que deu à luz é Israel. Não é. Essa mulher é a igreja. Por quê? Porque ela está vestida com o sol. E o sol nas escrituras é o Machia. Tem um engraçadinho aí que diz que eu falei que o sol, que Yahushua é esse sol que está aqui em cima aqui, ó. Ah, credo, é meninice demais. Por isso que eu falo que a pessoa tem que crescer espiritualmente, para não sair com as bobagens dessas. Quando eu falo que Yahushua é o sol da justiça, é uma tipologia, é um símbolo. O sol é um símbolo de Yahushua, tá entendendo? Não estou falando que Yahushua é esse sol aí não, meu amigo. Para com isso. Mas aí o que acontece? Então
Então veja bem, no livro de Malaquias, capítulo 4, na Bíblia de Jerusalém, diz que Yahushua vai vir como o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então aqui está dizendo que essa mulher está vestida com o sol, está mostrando que ela está vestida com o espírito do Mashiach. E Israel não está vestido com o espírito do Mashiach, porque eles não aceitam ele como salvador. Então essa mulher não é Israel, essa mulher é a igreja. E ela vai dar à luz a um filho varão. E esse filho varão, Romilson, não é Yahushua, não é o Mashiach, não. Uns falam, esse menino é Jesus, é o Salvador. Não, esse menino é um grupo de vencedores. Diz que eles estão com um cedro de ferro na mão. Foi-lhe dado um cedro de ferro. E ele regerá as nações com o cedro de ferro. Onde está isso, Romilson? Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Diz que os vencedores regerão as nações com o cedro de ferro. Então esse filho varão, que é um grupo de vencedores que vai nascer da mulher, da igreja. Está entendendo? De dentro da igreja vai sair um grupo de vencedores. É por isso que no versículo 11 diz assim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem são eles? O filho varão. Eles no plural. Mostrando que não é o Mashiach. Está entendendo? São eles. O filho varão são eles. E o texto também diz assim, e que logo após isso, ela deu à luz a um filho varão e ele foi arrebatado. Quando Maria deu à luz ao Salvador, ele foi arrebatado? Ele foi arrebatado? Não, né? Então não está falando dele. Está entendendo, irmão? Só usar o raciocínio. Esse menino não é o Salvador, porque quando a Maria deu à luz para ele, não foi arrebatado. Aqui está dizendo que quando essa mulher der à luz, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ser arrebatado. O nascimento desse menino é o seu arrebatamento. Foi arrebatado para onde, Romilson? Agora eu quero voltar na questão do arrebatamento. Foi arrebatado para o trono, direto para o trono. Então esse é o primeiro arrebatamento. No primeiro arrebatamento, os crentes vão para onde, Romilson? Eles vão direto para o trono. Eles não vão ali para as nuvens, não, nos ares, não. Eles vão direto para o trono. E o segundo arrebatamento, Romilson? As pessoas vão para onde? As pessoas vão para os ares, para as nuvens. Você lembra lá do Apocalipse 14 que disse, meta a foice, mandou o filho do homem meter a foice. Onde o filho do homem estava ali? Estava sobre a nuvem. Então esse segundo arrebatamento vai para onde? Vai para as nuvens. Ele não vai para o trono. Vamos lá agora? Vamos ler agora para você ver agora. Vou estar lendo essa traduçãozinha aqui, porque ela é melhor. Essa outra, ela vai traduzir melhor aqui. Quer ver? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. Eu vou estar lendo. Aqui, diz assim. Aliás, do 15. Pois nós dizemos a vocês o seguinte, pela palavra de Yahweh, nós os vivos que sobrevivermos até a presença do Mashiach, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte. Então, olha como é que essa aqui traduziu. Nós os vivos que sobrevivermos. Por que ele está falando que sobrevivemos? Que sobreviveu à tribulação, que sobreviveu aos meteoros caindo de cima para baixo, que sobreviveu aos terremotos. Nós, os que sobrevivermos, seremos arrebatados. Está entendendo? Então esse pessoal passou pela tribulação. Até na sua Bíblia Almeida dá para ver isso. Lá diz assim, nós os que ficarmos, seremos arrebatados. Nós os que ficarmos. Quem é nós que ficarmos? Nós que ficou para trás. Nós que não participou do primeiro arrebatamento. Nós que ficou. Tá entendendo? Está falando do segundo arrebatamento. E aí diz o que, Ramos? Porque o próprio Salvador descerá do céu com a chamada de comando, com voz de arcanjo, com a trombeta do Criador. E os mortos em união com Mashiach se levantarão primeiro. Depois nós, os vivos que sobrevivemos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens, para o encontro do Salvador no ar. E assim estaremos para sempre com o Salvador. Na sua Almeida vai dizer assim, para sermos arrebatados para encontrar com o Salvador nos ares. Aonde é isso, meu? Nas nuvens, logo por cima da atmosfera. Por que, meu? Que esses crentes vão topar com ele lá? Porque primeiro vai acontecer o primeiro arrebatamento. Depois de 7 anos, Yahushua vai voltar com os vencedores, com os anciões, com a igreja de Filadélfia. Vai parar nos ares, vai fazer a segunda colheita. Por isso que fala, viu um semelhante ao filho do homem sobre as nuvens. E ele meteu a foice, fez a segunda colheita. Para que ele vai fazer a segunda colheita? Porque ele vai colocar o tribunal dele lá em cima. Por isso que ele vai parar lá em cima. Por que ele vai dar essa paradinha lá nas nuvens lá, Romeu? Por que ele vai dar essa paradinha lá nos ares? Porque tem o tribunal do Mashiach que está no livro de Romanos e no livro de 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, se eu não me engano. Diz que vai ter o tribunal de Yahushua para ele julgar os crentes. Os crentes vão ser julgados lá nos ares. Então ele vai parar lá nas nuvens, vai fazer a segunda colheita e vai fazer a segunda ressurreição. Que existe 2 ressurreições. Uma ressurreição antes do arrebatamento, juntamente com o primeiro arrebatamento. E existe a segunda ressurreição depois da tribulação, juntamente com o segundo arrebatamento. Existe uma segunda ressurreição. Então, só para nós terminarmos esse estudo, eu vou estar falando só mais um pouco sobre esse primeiro arrebatamento. Veja bem, o casamento no Velho Testamento, ele durava 7 dias de festa.
E nós aprendemos que tudo que está no Velho Testamento são sombras do que haveria de vir, que está no Novo Testamento. Não foi isso que nós aprendemos no início do estudo? Então, o casamento lá no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 12, fala que as bordas do casamento ali duravam 7 dias. Cada dia daquele ali são dias proféticos. 7 dias ali, na verdade, são 7 anos. Por isso que a igreja fiel, a igreja verdadeira, vai ficar 7 anos lá na glória. Por quê? Porque ela vai casar com o Mashiach. O Mashiach, ele precisa casar com a igreja. Tem que ter o casamento do Mashiach com a igreja. Só que, para acontecer esse casamento agora, nem toda a igreja vai estar pronta. Então, o Mashiach vai pegar um pequeno número, e esse pequeno número vai representar os demais que não estão prontos. Por isso que quando a Bíblia diz que nós somos o corpo do Mashiach, que um membro quando um membro é honrado, os demais membros devem se alegrar com esse membro que é honrado. Por quê? Porque ele está representando os demais membros do corpo. Então, esse pequeno número que vai casar com o Mashiach, essa igreja fiel, essa igreja de Filadélfia, ela representa todo o restante da igreja que vai estar na tribulação, que não estava pronto para casar. Por isso que nós conseguimos ver 2 casamentos no livro de Apocalipse. Apocalipse 19 fala assim, fala que a noiva já está pronta, que ela se ataviou. Bem-aventurados que são chamados às bordas do Cordeiro, porque a sua noiva já está pronta. A noiva ali é só a igreja de Filadélfia, é o pequeno número. Mas ela está representando todo o restante da igreja que ficou para trás. Tá entendendo? Porque o casamento tem que acontecer de uma forma ou de outra. Então só vai ser arrebatado esse primeiro arrebatamento quem está pronto para acontecer esse primeiro casamento. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, nós conseguimos ver um outro casamento, porém com toda a igreja agora pronta, depois do milênio, ela vai estar transformada, muitos passou pelas trevas exterior, vai estar tudo transformado. Então vai acontecer um segundo casamento. Fala o quê? Vi a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva para o seu esposo. É a igreja. Aquela Jerusalém ali é a igreja, porém agora é com toda a igreja, é um segundo casamento. Tá entendendo? Então nesse primeiro casamento agora vai acontecer só com a igreja fiel. E vai durar quanto tempo, meus? 7 dias proféticos, 7 anos. Tá entendendo? E quando nós lemos Salmos capítulo 81, versículo 3, onde fala que toque a trombeta na lua cheia no dia da nossa festa. É a festa da igreja com Mashiach. É o casamento da igreja com Mashiach. No dia da nossa festa. É a festa da igreja e do Mashiach. E no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, diz assim, ó, vi a igreja dos primogênitos lá no Monte Sião. Vi a igreja dos primogênitos em festa, lá no Monte Sião, com milhares de anjos em festa. Está falando dos vencedores quando eles chegarem lá. A igreja fiel vai chegar lá, a igreja dos primogênitos. Por que está chamando eles de primogênito, meu Deus? Porque a palavra primogênito significa primícia, os primeiros frutos. Então só eles é que vão subir nesse primeiro arrebatamento. Essa festa é para eles, é antes da tribulação. Espero que você entendeu esse estudo, que tem 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. E uma coisa que eu queria pedir para vocês também, irmãos, é orar pelo canal Manual de Al. Por quê? Porque o inimigo está levantando de tudo enquanto é lado para poder tentar bloquear. Por quê? Porque ele sabe que a hora dele está chegando. E o inimigo sabe que o arrebatamento está muito próximo de acontecer. Então eu gostaria que os irmãos orassem, jejuassem, para que o Eterno agisse, tirando essa serpente tudo do caminho aí, para que o canal possa continuar crescendo e levando a mensagem do Eterno. Ok, irmãos? Fica na graça e na paz do Eterno.